Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos-lhe o magazine Convidado, bem como o magazine Vida em França. Mas de seguida fique com o convidado de Neidi Ribeiro em torno das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. Convidada. São Tomé e Príncipe realiza este domingo, dia 18 de julho, eleições presidenciais com 19 candidatos na corrida ao mais alto cargo da nação. 46 anos depois da independência, São Tomé e Príncipe continua a depender da ajuda da comunidade internacional para a realização de eleições, uma situação expectável na opinião da advogada Celisa Deus Lima. São Tomé e Príncipe, 46 anos depois, continua a depender da ajuda externa em mais de 90%. E se o país como tal, para sobreviver, depende da comunidade internacional, infelizmente, para as eleições também teríamos que estar com as mãos estendidas a pedir dinheiro para realizarmos as eleições. Pode dizer-se que a democracia são-tomense está em risco? Eu não diria que está em risco. Nós temos uma democracia formal. Felizmente, São Tomé é dos países africanos que realiza as eleições regularmente e, neste sentido, podemos, com algum conforto, dizer que, do ponto de vista formal, nós temos uma democracia. Mas a democracia não é feita apenas de eleições, há todo um conteúdo material do Estado de Direito que tem que ser assegurado e temos que, de facto, repensar o nosso país, o nosso Estado de Direito, porque há muitos elementos que compõem, fazem parte do Estado de Direito, que são essenciais para a sobrevivência do Estado de Direito, que estão em causa. E eu começaria, desde logo, por falar da justiça e da autoridade do Estado. Um Estado sem autoridade não é Estado e neste momento é quase unânime que em São Tomé e Príncipe não temos autoridade de Estado, aliado ao facto de que a justiça tem uma péssima imagem, temos uma justiça corrupta, uma justiça injusta e que não serve ao país e nem aos são-tomenses. O facto de serem 19 candidatos revela algum descrédito por este cargo? Revela, do meu ponto de vista, alguma banalização do próprio cargo do Presidente da República, que afinal é o mais alto magistrado da nação, que é alguém que deve ter, que representa o país do ponto de vista internacional, é a nossa imagem exterior que se projeta no chefe de Estado e que deve ser escolhido com toda a ponderação, uma imagem de credibilidade, de respeitabilidade, de idoneidade e que consiga, de facto, levar uma imagem internacional, uma imagem externa de São Tomé e Príncipe que todos gostaríamos que tivéssemos, porque infelizmente nos últimos tempos não temos gozado de uma boa imagem a nível internacional. Entramos na última semana da campanha eleitoral, as eleições são no domingo. Que leitura faz do comportamento dos candidatos, dos meios que eles utilizam para chegar ao eleitorado? Vejo tudo isto com muita preocupação. Desde logo, nós já estamos em campanha eleitoral há mais de um mês. Os candidatos têm colocado cartazes com apelo ao voto nas redes sociais e por todo o país, têm desrespeitado as regras da Covid, temos tido aglomerações, ajuntamentos que podem potenciar e agravar a disseminação da Covid depois das eleições, o que demonstra, do meu ponto de vista, irresponsabilidade por parte dos candidatos. Não estão preocupados com a situação do país, verdadeiramente, estão preocupados com os seus interesses com as eleições. A Comissão Eleitoral Nacional não tem, do meu ponto de vista, desempenhado cabalmente o seu papel, porque cabe à Comissão Eleitoral fiscalizar a atuação dos candidatos. Os candidatos utilizam cada vez mais as redes sociais. Qual é que é a importância que têm estes novos meios para fazer passar a mensagem para o eleitorado? Têm sido muito importantes nessas eleições, até porque no contexto da pandemia, não podendo haver debates no modelo tradicional, as redes sociais têm sido o meio por excelência de divulgação de ideias e, curiosamente, não temos ouvido propriamente divulgação de ideias, o projeto de sociedade dos nossos candidatos para o país. Temos que concordar que essas eleições, a nível de discussão e de debate, a ideia dos candidatos, o que pensam, a forma como concebem o exercício do cargo, como pretendem exercê-lo, tem sido bastante pobre a nível de debate. E as redes sociais, obviamente que perante esse contexto, assumiram um papel muito importante e eu acho bem, desde que sejam utilizados cumprindo regras, não é? O que é que diz a lei são-tomense sobre a utilização dos meios financeiros para as campanhas? Existe a lei de financiamento dos partidos políticos e as campanhas eleitorais, o financiamento das campanhas eleitorais
Obviamente que tem que ser balizado por lei. Não são admissíveis todos os meios, nem todos os tipos de financiamento em campanhas eleitorais, até porque seria perigoso. E São Tomé, enfim, como uma democracia, não foge à regra. Os candidatos terão que apresentar as contas daquilo que gastaram depois das eleições, mas infelizmente em São Tomé não se prestam contas nem nas eleições legislativas, nem nas presidenciais. Infelizmente a lei não é cumprida porque a quantidade de dinheiro que é mobilizado para as campanhas eleitorais é algo assustador e esta campanha não foge à regra. Temos visto uma mobilização de meios financeiros inaceitável e que contrasta com o contexto de pandemia em que se vive. A população está numa situação econômica bastante difícil, a nossa economia também está numa situação bastante difícil. Deveríamos questionar a proveniência deste dinheiro. Por um lado, o que isto custará ao país em função dos candidatos que forem eleitos, porque ninguém dá nada a ninguém. Quem financia essas campanhas quererá do país contrapartidas e isto custará aos santomenses. E, por outro lado, a questão do financiamento do terrorismo e do branqueamento de capitais. Temos que o Ministério Público deveria investigar a proveniência destes meios financeiros que estão a ser mobilizados na campanha, porque depois dessas eleições, São Tomé e Príncipe poderá entrar num ranking muito complicado a nível do controle do financiamento das organizações internacionais, do GAFI e do GIABA, em relação ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Portanto, não vejo esta preocupação por parte das autoridades e caberia ao Ministério Público investigar e não só exercer um controle maior em relação à questão do banho, porque o banho é crime, está previsto na lei, mas infelizmente normalizou-se esta prática. O fenómeno banho, não é, que é a compra de consciência. Como é que se pode combater este fenómeno? É um fenómeno que está bastante enraizado na nossa sociedade, porque a população, por estar desiludida e haver um desfazamento em relação à população e aos políticos, e no momento das eleições o povo diz que não vota se não receber dinheiro, porque sabe que o candidato que for eleito, ou o partido que for eleito, se forem eleições legislativas, nos 4, 5 anos, na concepção do povo, vai resolver os seus problemas pessoais e de grupos e não estão preocupados com o interesse coletivo. Daí que este é o momento para conseguirem arrecadar algum dinheiro, porque depois sabem que, enfim, serão totalmente esquecidos. Esta ideia que foi incutida na população, precisamente pelos políticos inicialmente, hoje já não é bem assim, porque já se assiste a situações em que as pessoas, nos últimos tempos, em que não foram as candidaturas que mobilizaram maiores quantidades de dinheiro é que venceram as eleições. Os políticos começam a ficar reféns do povo, porque não há uma relação direta entre a mobilização de meios financeiros e a vitória nas eleições. Por isto é uma incógnita. Daí que os candidatos sabem que o povo já não é o povo de há 10 anos. Há também este aproveitamento no sentido de receberem o dinheiro e muitas vezes votam em consciência naquele candidato que entendem que devem votar e não tem acontecido que seja sempre por causa do dinheiro. Mas há também uma outra situação curiosa que tem a ver com o papel da comunidade internacional nas eleições em São Tomé. Os observadores que vão ao terreno e constatam, no final, dizem que as eleições são livres, justas e transparentes e não fazem referência à questão do banho e essa questão é branqueada. Daí que, do ponto de vista dos observadores internacionais, há também uma enorme hipocrisia do meu ponto de vista quanto a isto, porque não é fazendo vista grossa ao banho é que nós vamos combatê-lo. As palavras da advogada Celisa Deus Lima, Neide Ribeiro de São Tomé para a RFI.